Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre Safiel. É possível no Timão? Eles estão insistindo. Vamos trazer aqui este assunto para vocês. Vamos falar também sobre a aposentadoria de Renato Augusto, ídolo do Corinthians. Vou atualizar vocês questões de transferban, possível mercado da bola do Corinthians, troca de Gabigol e Fagner. Cara, tem muito assunto aqui para você, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, vamos começar então aqui já pra gente pôr um ponto final nessa história de Gabigol, para não ficar virando novela e ficar trazendo aqui todo dia o mesmo assunto. Vamos falar aqui a última vez pra gente encerrar de vez. Eu coloquei nos vídeos de ontem que, o Corinthians estuda uma possível troca com um ponto de interrogação gigante, tá? Por quê, Fiel? Existe sim uma, vamos dizer assim, uma ideia que possa ser aí trocar o Fagner pelo Gabigol. Uma porque o Fagner não quer voltar pro Corinthians e uma porque ele seria reserva do Mateuzinho hoje. A mesma questão seria o Gabigol se viesse pro Corinthians hoje, que ele seria também reserva do Corinthians, tá? Se o Corinthians continuasse com os mesmos atacantes. Isso tudo pode acontecer caso o Corinthians decida vender o Yuri Alberto da vida, caso o Corinthians decida vender um Memphis ou que o Memphis saia do clube, aí você poderia ali contratar um jogador igual o Gabigol. O meu ponto de vista é o seguinte, é um jogador que já teve todas as oportunidades do mundo de vir para o Corinthians, é um jogador que toda vez que quis irritar o Flamengo usou o nome do Corinthians, vestiu camisa do Corinthians, usou o Corinthians da Bíblia, querendo se referir ao Corinthians. Toda vez que ele tentou prejudicar o Flamengo de alguma forma, vamos dizer assim, alfinetar o Flamengo, ele usou o nome do Corinthians. E toda vez que o Corinthians tentou contratar, ele não quis vir. E ainda lá ele estava numa fase boa. Já no Cruzeiro não vive uma de suas melhores fases. Então, para você fazer aquisição de um jogador que vai custar para o clube aí, na média, entre 2,5 milhões a 3 milhões de reais, para um jogador que não vive uma boa fase, na minha opinião, o Corinthians já encerra as conversas aí, tá? Mas como a minha opinião é apenas uma opinião, a gente trabalha com informação. E a informação que tem, Fiel, é que sinceramente está muito cedo, temos um transferban enorme para pagar, o Corinthians está com um time, na minha opinião, muito bem servido no seu ataque, com o Guinegão chegando agora, com o Yuri Alberto, com o Memphis, com o Vitinho, e não precisamos dessa bomba, tá? Não precisamos de um Gabigol. O peso é forte, é difícil a gente falar isso, não precisamos, porque o peso, o nome dele é muito forte. Só que realmente eu acredito que o Corinthians está muito bem servido no ataque, a gente não precisa de um cara que vai começar a fazer panelinha aí, 2, 3 jogos importantes que ficar no banco de reservas. Então eu prefiro o Corinthians do jeito que tá. Se possível manter os seus jogadores e não deixar ninguém embora, melhor ainda. Mas o que é de informação mesmo, Fiel, é que existe sim vamos dizer assim, um pensamento do Corinthians em uma possível troca, porque é um jogador que não quer retornar para o Corinthians, que é o Fagner, tá? Pode acontecer? Eu acho muito difícil, a gente vai ter que aguardar. Só que agora eu não vou falar mais de Gabigol mesmo, tá, Fiel? Para não virar novela. Quando esse cara tava vindo pro Corinthians, bem lá atrás mesmo, eu trouxe aqui vários e vários dias, era Gabigol. Aliás, eu fui a primeira pessoa que tinha trago na época que o Gabigol poderia vir pro Corinthians e fui sustentando isso até que acabou não virando nada, tá? Então, vou encerrar esse assunto Gabigol aqui pra gente não virar aqui uma minissérie, porque tudo no Corinthians hoje virou uma novela, vocês já perceberam? Tudo no Corinthians é uma novela. Vai contratar um jogador, é uma novela. Vai contratar um meio-campista, um lateral, é uma novela. Nada no Corinthians é muito rápido, tá? Então, mas eu quero saber a sua opinião, você comente aí, por favor, se você gostaria de ver o Gabigol no Corinthians ou não, se você acha que eu tenho razão, tá bom? Vamos seguir aqui para o próximo assunto do nosso Coringão. Renato Augusto, ídolo da Fiel, se aposentou, anunciou sua aposentadoria. Um jogador que, para todos nós corintianos, eu acho que dispensa apresentações. É um meio-campista que, na minha humilde opinião, foi o melhor que já tivemos. Vou fazer um breve pensamento aqui sobre o futebol do Renato Augusto, tá? Para você que não pegou o Renato Augusto, para você que é corintiano bem mais novo e não pegou o Renato Augusto no seu auge no Corinthians, vamos imaginar assim, que o Garro seria aí, que o Renato Augusto colocaria o Rodrigo Garro hoje no bolso. O futebol com o Rodrigo Garro no auge no Corinthians hoje não chega nem perto, nem próximo do que era o futebol do Renato Augusto quando ele jogava no auge no Corinthians, tá? Realmente foi um ídolo, um cara sério, um cara que jogava com amor à camisa ao Corinthians, um
cara que sempre batia no escudo, declarava seu amor pro Corinthians, e um cara de muitos gols, um cara de muitas glórias, muitos títulos no Corinthians, tá? Ele possa ser feliz aí na sua aposentadoria, e que vida que segue, né, fiel? Mas foi um grande ídolo do Corinthians. Eu, se eu fosse corintiano, vou falar besteira pra vocês, muitas pessoas aqui vão ficar bravas. Eu fazia um contrato de 6 meses com o Renato Augusto para dar de presente para ele por tudo que ele fez pelo Corinthians. Posso falar sério para vocês? Na ausência do Rodrigo Garro, substituiria tranquilo, tá? Mesmo aí com seus 37 anos, substituiria tranquilo o Rodrigo Garro aí se fizesse um contrato de 6 meses e só colocasse ele para jogar alguns jogos, não colocasse ele todos os jogos para não forçar. Quando o Rodrigo Garro tivesse que ser poupado, substituiria tranquilamente, tá? Pelo menos 6 meses de presente por tudo que ele representou para o nosso Corinthians, da Fiel. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Fiel, vou falar algo para vocês aqui bem sério, tá? Mas muito sério mesmo, porque eu tô cansado de ficar batendo nesses dirigentes do Corinthians, nessa administração. O Osmar Stabile já está começando a me decepcionar em questões de deixar o irmão do Duílio Monteiro Alves mandar e desmandar no marketing. Tem muitas situações que está desagradando todos os nós corintianos, tá? Mas tem algo aqui que eu quero comentar com vocês. A Safiel novamente está batendo de frente, querendo ser a SAF do Corinthians, tá? Obviamente que eles vão ter os seus lucros, ninguém sai aí com um projeto dessa magnitude sem também você não tirar um lucro por trás disso. Mas mesmo que tirasse um lucro por trás disso e colocassem ordem no Corinthians, não deixassem desviar dinheiro para que toda a verba arrecadada seria em benefício do clube, investimento no próprio clube, seria maravilhoso. Só que, vou ser bem sincero, dá dó de ver esses caras tentar patrocinar, ser SAF no Corinthians. A gente não consegue ver o cenário, tudo que está acontecendo para trás. Esses dirigentes do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, toda essa cambada que está lá, o Conselho Deliberativo, se o Romeu Tuma Júnior falar hoje, votem todo mundo para o Corinthians virar SAF. Todo mundo vai votar. Se o Romeu Tuma Júnior falasse hoje, olha, próximas eleições eu quero o Augusto Melo como presidente de novo, todo mundo votava no Augusto Melo. Olha, próxima eleição é o fulano de tal que será o presidente, todo mundo vota no cara. O poder dele dentro do Corinthians é uma coisa incrível. E a Safiel, ou qualquer tipo de SAF que possa querer patrocinar o Corinthians, não vai acontecer absolutamente nada, porque eles jamais vão querer perder a regalia Corinthians. Fiel, se a gente analisar que são sem fins lucrativos, por que esse povo não quer largar o osso? Cara, você não tem arrecadação nenhuma, você já fez o bem pro Corinthians, você já fez ali as suas, vamos dizer assim, o seu benefício pro Corinthians, que eles acham que faz alguma coisa, tudo bem, tá na hora de sair, tá na hora de dar lugar para outras pessoas. Por que vocês acham que eles já estão há anos e anos lá e nunca saem? Por que o projeto da Safiel é um projeto que ainda pega só a parte futebolística e eles ficam com a parte social? Realmente para eles ainda tem algum tipo de poder, porque o próprio projeto Safiel já sabe que jamais eles vão sair de lá. Jamais eles vão sair para você pegar o clube inteiro para tomar conta, né? Ou se aparecesse aí um árabe, um cara do Qatar, falando, eu vou comprar o Corinthians, para ele tomar conta integral do Corinthians, esse pessoal nunca vai aprovar uma SAF no Corinthians, porque eles não querem perder a regalia, eles não querem perder a administração. E vou ser sincero para vocês de novo, hoje no Corinthians, com esse pessoal que está aí, o Corinthians nunca vai para frente. O Corinthians nunca vai pagar suas dívidas. Nossa, corintianeiro, mas você está sendo bem pessimista, hein, cara? Que corintiano que você é. Você está falando que se o Corinthians continuar com essa administração que está aí, com esse povo daí, o Corinthians nunca vai pagar sua dívida? Olha o Flamengo, tinha uma dívida maior que a do Corinthians e pagou. Fiel, vocês sabem quanto... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quanto que o Corinthians arrecadou no semestre passado, no ano passado? Vocês sabem quantos que o Corinthians fechou? 1,1 bilhões de reais. O Corinthians fechou sua receita em mais de 1 bilhão de reais. O Corinthians foi a terceira maior folha, a terceira maior arrecadação do Brasil. Perdeu para o Flamengo, para o Palmeiras e ficou em terceiro. Você sabe por que ele ficou em terceiro? Porque o Palmeiras está nadando em título e o Flamengo também está nadando em título com um super time, né? Com um Dream Team. O Flamengo e o Palmeiras têm times, no papel pelo menos,
que são investimentos bilionários. E o Corinthians é um clube que está passando por uma crise política, um clube que fazia 6 anos que não ganhava nenhum título, foi ganhar um Paulista agora, um clube que está passando por adversidades financeiras já faz anos, não é de agora, já faz anos, faz quanto tempo que a gente não briga num brasileiro aí nas primeiras colocações, está sendo nesse agora, que estamos em nono, hein? O resto a gente tudo está brigando para não cair. Um time que está em crise, uma crise que já faz anos que essa crise não sai do Corinthians. Crise financeira, crise política, crise nos bastidores, crise entre os departamentos que nunca para. Hoje é um diretor jurídico, amanhã já é outro. Hoje é um diretor de marketing, amanhã já é outro. Uma diversidade cheio de obstáculos na parte política, na parte financeira, que todos nós acompanhamos, isso é fato. Sempre brigando para não cair no brasileiro. E fizemos uma receita de mais de R$1 bilhão no ano passado. Essa receita de R$1 bilhão, qual foi o benefício que ela trouxe para o Corinthians? É lógico que não é R$1 bilhão líquido, tá, fiel? É R$1 bilhão de receita ao todo. Aí você tem os seus pagamentos, as coisas que você tem que fazer. Mas vamos analisar R$1 bilhão. O Flamengo, ele ficou apenas atrás do Flamengo e do Palmeiras, que estão cheios de títulos aí, times bilionários, e não vive crise política, não vive crise financeira. Mas vem cá, se o Flamengo e o Palmeiras arrecadou um pouco mais que isso, quer dizer que você fez uma arrecadação boa. E essa arrecadação do Corinthians, o que ele pagou da sua dívida? Olha, eliminamos 2% da nossa dívida. Não eliminamos absolutamente nada. Pelo contrário, a gente aumentou a nossa dívida. R$1,1 bilhões, com o Corinthians no Transferban por R$41 milhões hoje. R$1 bilhão para o Corinthians no mercado da bola, está procurando jogadores, vamos dizer assim, a oportunidade de mercado, jogadores sem contrato, jogadores que estão em fim de contrato, jogadores por empréstimo. Há quanto e quanto tempo o Corinthians não vai lá e compra um jogador que você vai lá e paga a rescisão do atleta e vem? Aconteceu com o Félix Torres e com o Rodrigo Garro, mas não pagaram. Então dá na mesma. Há quanto tempo a gente não faz uma grande contratação tirando o Memphis, que foi a patrocinadora, não foi o Corinthians? Então, se a gente parar para analisar friamente, um clube que tem a terceira maior receita do Brasil, com tudo que está vivendo, com todas essas diversidades, arrecadou R$1 bilhão. Então o Corinthians realmente não precisa de SAF. O que o Corinthians precisa é de gente honesta. Só que com esse pessoal que tá aí, a gente nunca vai ter um cara honesto lá, porque só vai entrar quem que eles querem. Vocês estão entendendo o tamanho do problema do Corinthians? O Corinthians hoje tem pessoas lá dentro que colocam só pessoas que eles querem. E essas pessoas que eles querem têm que andar conforme a dança deles, porque se não andar conforme a música que eles tocam, não vira presidente. Não tem como você se eleger, não tem como. A mudança do estatuto é realmente para você tirar essa política engessada e você aumentar a chance de você se eleger um presidente novo, uma pessoa nova, uma pessoa com uma ideia nova, onde você vai ampliar o número de votantes, que até agora não saiu do papel. Deram uma entrevista coletiva lá, que para mim foi uma cortina de fumaça, ainda tem que passar por aprovações, não é só lá, a partir de tal dia já está valendo. Tem que ter voto, tem que ter a maioria dos votos para passar. Se não tiver, aí tem que refazer o estatuto para ir para votação direita. Isso aí foi apenas para ganhar tempo, para o torcedor baixar um pouco a bola, porque estava pegando muito no pé nessa mudança de estatuto. Um estatuto que já está defasado de anos e anos. Desculpa, Fel. Desculpa mesmo, esse tempo está muito seco. Então, esse pessoal da Safiel, eu sou bem sincero, não adianta eles fizerem reuniões, nunca vai acontecer, porque eles nunca vão querer sair aí do conforto, da zona de conforto deles, porque o Corinthians para eles é uma máquina de fazer dinheiro. Porque o Corinthians é essa briga para ter presidente, sendo que o presidente é sem fins lucrativos. Os caras não podem tirar R$10 de lá. Você não pode tirar lucros como presidente de um clube de futebol, igual o Corinthians, é sem fins lucrativos. Os caras estão para arrancar a cabeça um do outro para ser presidente. Então, realmente, são umas contas que, se a gente fizer friamente, R$1 bilhão no ano passado, 1,1 bilhões de reais, cara, onde está esse dinheiro, né? Com o que foi usado, o que foi pago, diminuímos a nossa dívida em quanto? R$1 bilhão
Quem que a gente contratou de peso? Que investimento que o Corinthians fez para chegar a R$1 bilhão, R$1 bilhão arrecadado? Que investimento que o Corinthians fez em benefício para o clube? Fizemos mais um campo de futebol, criamos aí outra categoria de base, ou fizemos aí uma melhoria no CT da base. Cara, a gente ficou só atrás do Palmeiras e do Flamengo por tudo que eu falei, porque senão o Corinthians era para ficar em primeiro. E o Flamengo e o Palmeiras hoje têm as melhores bases do Brasil. Olha as revelações do Palmeiras, as revelações do Flamengo. Olha para quantos que o Palmeiras vendeu o Endrick, vendeu aí o Estevão. E mesmo assim o Corinthians ficou em terceiro sem ganhar títulos, com toda a crise política, com toda a crise financeira. Olha o tamanho desse clube, olha o tamanho que ele representa para nós. Imagina esse Corinthians, fiel, sem esses caras lá dentro. Imagina o Corinthians operando sem dívidas. Imagina o Corinthians operando no seu auge. Cara, Flamengo e Palmeiras, me desculpa. Flamengo e Palmeiras não aguentaria estar com a dívida que o Corinthians está hoje, com as adversidades políticas, com as adversidades de caixa financeiro, com a crise que está no Corinthians instalada já faz anos por má administração. Então, cara, seria um sonho realmente a gente ver esse Corinthians operando aí no seu nível mais alto possível, tá? Infelizmente, com esses caras que estão aí, essa Fiel pode fazer aí 50 milhões de reuniões, pode acontecer o que for, nada vai acontecer para eles saírem do Corinthians, nada vai acontecer. Infelizmente, esse pessoal aí são um câncer no Corinthians, vou ser bem sincero para vocês, eles são um câncer no Corinthians hoje, tá? E a gente vai ter que aguentar isso aí, fiel. Com o Romeu Tuma Júnior, toda a sua companhia, o Osmar Stabile sendo fantoche, e aqui eu falo mesmo, tá? Fantoche, irmão do Duílio Monteiro Alves trabalhando no departamento de marketing, fantoche na mão desses caras. Então, infelizmente, o que nos resta é continuar movendo esse clube, né? Aí a gente esse ano vai arrecadar o quê na hora que chegar em dezembro? Mais R$1 bilhão e continua no transfer ban, e continua sem contratar, e continua um time, vamos dizer assim, que se machuca não tem um reserva à altura para substituir, e continua um time devendo, e continua um time queimado no mercado, e continua uma crise política. Cara, até quando? Até quando um clube que arrecada esse tanto vai continuar sem crescer financeiramente falando? Porque, infelizmente, 1,1 bilhão de reais é muita grana, é muita grana. Mas, infelizmente, esse é o Corinthians, são essa administração que tá aí, filho. Se a gente não mudar isso, o que vai ser de nós corintianos, infelizmente, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Hoje à tarde eu trago mais um vídeo aqui no Corintianeiro e outro no Corintianeiro 2.0 para vocês atualizadíssimos, que inclusive estou esperando se confirmar algumas informações bastante interessantes para trazer para vocês aqui na parte da tarde, tá bom? Então não se esqueça que vocês têm compromisso hoje com o Corintianeiro aqui. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!